Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você, claro, já conhece, www.futura.org.br, nosso espaço na web, para você saber tudo sobre a nossa programação e as ações do Futura também fora da tela. Bom, na próxima década, a educação do Brasil deve ter um grande salto de qualidade. Bom, essa é a expectativa de toda a população brasileira com a recente aprovação na Câmara dos Deputados do Plano Nacional de Educação, que deve ser sancionado pela Presidência da República nos próximos dias. O plano é composto por 20 metas, que incluem desde a universalização das diferentes etapas da educação básica, ampliação da oferta de creches, fim do analfabetismo, estrutura de plano de carreira e valorização dos professores, aumento do número de mestres e doutores formados no país e a previsão de investimento público na educação de 10% do produto interno bruto. Atualmente, o país aplica no setor aí apenas 5% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A partir da promulgação, todos os planos estaduais e municipais de educação devem ser criados ou adaptados em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas pelo PNE. É um plano audacioso e que agora aprovado deve ser acompanhado de perto para que vejamos os resultados da sua aplicação. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio hoje o Antônio Neto, ele é subsecretário de Gestão de Ensino da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E aqui ao meu lado está conosco a pesquisadora Laura Coutinho. E logo mais a gente fala também com a Vera Lúcia Batalha, de Siqueira Renda, da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente sobre o que você espera aí da educação brasileira daqui para frente, a partir da aprovação do PNE. Mande esse recado para a gente pela internet, primeiramente no facebook.com, que eu mostro para você agora, aí na sua tela. Canal Futura Oficial é o nosso perfil e aqui nesse post você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão que eu leio daqui a pouquinho aqui no estúdio. Também mande mensagens para a gente pelo Twitter, marcando aí a sua pergunta com o perfil @canalfutura. Ou pegue o seu bom e velho telefone e disque aí 0 operadora 21 3523 4098 e mande o seu recado sobre a educação brasileira e sua expectativa para o Plano Nacional de Educação. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom? Bom, quero começar contando aqui que o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação, também chamado de PNE, para vigorar de 2011 a 2020, foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta 10 diretrizes objetivas e 20 metas seguidas das estratégias específicas para a concretização. E é papel, claro, de toda a sociedade brasileira acompanhar o desenvolvimento e cobrar a aplicação dessas metas. E uma plataforma online, que é o Observatório do PNE, é uma iniciativa de 20 organizações ligadas à educação e tem como objetivo monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação e suas estratégias, oferecer análise sobre as políticas públicas já existentes e as que serão implementadas ao longo dos 10 anos de vigência do plano. Então, convido você de casa a acessar o site também para conhecer de perto aí, saber detalhes das metas. Acesse o observatório do PNE.org.br, essa aqui é a página inicial. Você já clica aqui em cima em metas do PNE e vê aqui essas 20 metas que eu vou deixar aí ao longo do programa para você ir acompanhando e a gente ir discutindo uma a uma daqui a pouquinho aqui. Bom, quero começar perguntando aqui para a Laura e para o Antônio. Falei já que é um plano bem audacioso, são 20 metas, tentando cobrir desde o comecinho lá da educação básica até a pós-graduação, educação continuada dos professores. Como é que você vê a questão da aplicação do plano, Laura? É possível a gente pensar em 10 anos essa aplicação concreta do PNE? Eu estou com muita esperança realmente em relação a esse plano, em função justamente disso que você disse. São 20 metas, né? 20 metas que trazem as suas estratégias, quer dizer, já dão a dica de como é que a gente pode concretizar as metas. Metas, às vezes, que a gente se surpreende em função da grandiosidade do Brasil. Mas em relação ao que nós tínhamos, que era bastante filosófico, era um conjunto de ideias, hoje nós temos a objetividade, o que vai facilitar muito a questão do acompanhamento, como você mesmo falou. Quer dizer, porque muitas vezes é apontado como uma crítica, né, aos planejamentos em educação que são muito abstratos. No caso aqui temos 20 metas e temos, inclusive, a ordem de como devem ser aplicadas. Não, e quantitativos para as metas. Quer dizer, você então já tem onde você quer chegar.
Se não vamos chegar, vai justamente fazer com que a gente acompanhe, monitore, faça as críticas e traga as saídas de emergência, mas hoje nós temos um plano concreto. São 20 metas, cada meta tem as suas estratégias que já direcionam para como a gente vai chegar e, principalmente, muitas delas com os quantitativos muito claros. Vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Em tanto tempo. Em tanto tempo. Então, Muito eu estou com muita esperança nesse novo plano. Muito bom. Bom, o Antônio, que está aqui no estúdio com a gente, representa a Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio. Antônio, de que forma, então, a partir da aprovação do PNE, as medidas, as práticas locais, os planos locais, têm que ser alinhados também agora a partir dessas novas diretrizes? Bom, eu vejo o plano como um grande avanço no Brasil, né? O Brasil estabelecer metas para a educação é fundamental. O Brasil, a gente não pode perder de vista que a universalização da educação no Brasil é recente. Então, tudo que nós fizemos até hoje já foi um grande avanço. Só que a educação hoje, principalmente com as demandas que o século XXI impõe ao Brasil, ela entrou na agenda de urgência e precisa ser efetivamente trabalhada com afinco, ou seja, os governos estaduais e municipais, eles precisam se planejar para poder dar conta de metas tão complexas como algumas metas que existem no plano. Do ponto de vista do caso da experiência estadual, né, no Rio de Janeiro, ele já tem um plano estadual de educação, inclusive recentemente participamos de uma audiência na Alerj, na nossa Assembleia Legislativa, onde mostramos o cumprimento de quase 90% das metas, né? Algumas são metas que não eram nem da nossa secretaria, mas nós apresentamos também. O Rio de Janeiro, ele, desde 2010, ele criou um planejamento estratégico pensado em algumas coisas que já estavam sendo pensadas no plano nacional. Por exemplo, educação integral, nós já temos um planejamento para educação integral, para a EJA, para a educação profissional, para a formação de professores. Por quê? Porque, do ponto de vista de atendimento educacional, se um Estado ou um ente federado ele não tiver a perspectiva de planejamento estratégico, né, e de organização da sua rede, ele não consegue cumprir as metas do plano. É preciso muito trabalho de gestão e de planejamento para poder atingir metas que são muito complicadas. Muito bom. Vou chamar agora também para a nossa conversa a Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda, da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Vera, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bom. Boa tarde a todos. Deixa eu aproveitar aqui e colocar a imagem da Vera em tela cheia para você de casa poder acompanhar e vê-la melhor enquanto ela conversa com a gente. Vera, então o PNE prevê aí metas que valorizam o ensino superior, a formação dos professores e até a pós-graduação. Nesse contexto, qual a importância de investir em iniciativas como, por exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência criado pela CAPES? Sim, é um sucesso esse programa PIBID, a formação inicial institucional de iniciação à docência. Os professores, os alunos da licenciatura são levados para a escola pública sob a supervisão de um professor da rede e de um professor universitário. Então, todos se beneficiam, não só esse menino, essa garota da licenciatura que está frequentando a escola, conhecendo todas as bases, todo um contexto dos futuros alunos, como professor supervisor da rede estadual ou municipal, que também vai atuar como co-formador. Professor universitário, muitas vezes poderia estar distante da sala de aula, agora ele vai buscar articular teoria e prática. Então, o PIBID tem dado resultados muito bons, muito promissores. Tem mais, ele já atua na formação da identidade do futuro professor, né? É muito favorável. E todo o Plano Nacional de Educação, com a valorização que ele está trazendo concretamente, como os colegas já colocaram, e você também, sobre a importância desse foco que é o da valorização da profissão docente, de colocar o professor no foco de um trabalho. Tudo isso é muito promissor, nos alegra muito.
Muito bem, eu quero aproveitar e mostrar novamente aqui o nosso quadro com as metas que está lá no site do Observatório do PNE. Deixa eu colocar aqui para você na sua tela. E na questão número 11, aqui a meta número 11 é educação profissional, que fala em triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Laura, é uma meta bem audaciosa aqui, né? Aumentar, triplicar primeiro, depois 50% da expansão do segmento público. Isso aqui, de fato, é um dos nichos que a gente vê aí muitas vezes da evasão dos jovens na época do ensino médio, que não vem, de fato, uma preparação para o mercado de trabalho, acabam saindo da escola, deixando de lado, então, essa qualificação e entrando no mercado de trabalho menos preparados. Aqui, na verdade, a partir dessa meta número 11 de educação profissional, a gente pode imaginar um grande potencial para uma nova geração de brasileiros bem formados e melhor colocados, com melhores salários, e a partir daí, né, a gente vê uma melhora na sociedade como um todo. E o ensino médio com, né, um significado, né? E a gente pensa assim, algo extraordinário, né? Mas quando a gente vê os números do programa de gratuidade com o Pronatec, né, que são os dois grandes alavancadores da questão da educação profissional, né, em 2011 para agora nós já temos 7 milhões de pessoas, né, de jovens que usufruíram desses programas. Então você já não acha que o triplicar já é tão extraordinário, você já passa de nossa, conseguiram. Essa adesão com o Sistema S, esses programas o próprio Pronatec, né, que incentiva a questão do ensino técnico, isso fez com que houvesse, né, talvez ainda não nessa abrangência toda, mas já uma preocupação com a educação profissional. Eu acho que isso traz significado para esse jovem. Você falou muito bem, né? O ensino médio perdeu essa questão da praticidade e leva esse jovem para o mercado de trabalho sem grandes perspectivas. Então, volta essa questão da educação profissional, dando essa dimensão para esse jovem. Ó, escola é bom porque você vai, né, depois chegar lá e realizar os seus sonhos, realizar as suas tendências, as suas perspectivas de uma forma muito mais concreta. Então... Muito bom. Vamos botar novamente agora na tela para você as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Agora a meta número 3 aqui, que fala sobre o ensino médio. A gente sabe que as redes estaduais de ensino são responsáveis por grande parte, pela grande maioria dos alunos de ensino médio. Então fala em universalizar até 2016, ou seja, daqui a 2 anos, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE, que é 2020 a princípio, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. De que forma isso pode ser feito numa rede pública, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro? Bom, o Rio de Janeiro já atende a população do estado do Rio de Janeiro no ponto de vista do ensino médio. Tanto que há um decréscimo, inclusive de matrículas, né, anual de cerca de 5%. Né? Há sobra de vagas em alguns lugares no estado do Rio de Janeiro. A nossa preocupação hoje no Rio de Janeiro não é mais a universalização do ensino médio, mas sim a qualidade desse ensino médio. O que foi debatido aqui agora em relação à questão da atratividade do ensino médio, que o aluno quer uma educação profissional, porque pode ver algum significado em estudar, isso é real, mas o ensino médio hoje exige uma reformulação muito mais profunda do que simplesmente anexar uma educação profissional. O Rio de Janeiro, inclusive, ele foi fundo nessa questão, foi pesquisar, nós pesquisamos isso, fizemos um grande planejamento do ponto de vista de criar currículo, criar avaliações para medir a aplicação de currículo, formação continuada para professor, isso para organizar, inclusive a aprendizagem, porque nós tínhamos um alto índice de distorção idade-série na nossa rede, ainda temos, mas a redução foi enorme nos últimos 4 anos, mas o ensino médio precisava mudar. Então, nós fomos atrás de uma solução, que nós chamamos de solução do ensino médio. Esse é um projeto, na verdade, que virou um programa. E nesse programa de ensino médio, nós estamos trabalhando um currículo novo que trabalha com competências para o século XXI. Ou seja, aquilo que muitas pessoas acreditam que sejam competências para o mercado de trabalho, na verdade, são as competências para o indivíduo do século XXI. E esse currículo prevê isso, né, que nós chamamos de solução do ensino médio. Criamos uma escola na Tijuca,
já ampliamos para 5 escolas, temos uma meta até 2016 para 50 escolas em educação integral, que é diferente da ideia de horário integral. A proposta de ensino médio para nós agora é a qualidade do ensino médio, que um ensino médio que dê significado a esse aluno. Integral que forme esse cidadão integralmente, integralmente. Não unicamente pelo tempo passado dentro dos muros da escola, né? Esse Eu quero é só dar um destaque agora, que um dos importante. destaques que gerou maior polêmica no texto do plano, durante a discussão lá na Câmara dos Deputados, previa que a totalidade dos 10% do PIB fosse aplicada diretamente na educação gratuita, educação pública, com a melhoria na infraestrutura e qualidade de ensino das escolas, creches e universidades públicas. No entanto, a maioria dos deputados manteve a redação do texto base, que prevê que os recursos possam ser utilizados em programas como o ProUni, que oferece incentivo fiscal para universidades privadas em troca de bolsas para alunos de baixa renda, e o FIES, que é o financiamento das mensalidades para estudantes em escolas particulares. Quero voltar a chamar a Vera, que conversa com a gente, professora lá da Unital, em Taubaté. Como avalia essa medida, Vera, de que possa ser utilizado também os recursos, os 10% do PIB, para programas como o ProUni e o FIES? É exatamente o que rima com o Plano Nacional de Educação, que tenciona já, como uma das metas, estender a educação superior a maior número de brasileiros. O contrário seria um contrassenso, não? Sem dúvida. Quero ouvir também aqui a opinião da Laura e do Antônio. Como você vê isso, Laura? A questão da rima foi um bom substantivo para essa questão. Quer dizer, só pensar num Plano Nacional de Educação e não contemplar a questão justamente do ensino superior seria um contrassenso, né? Então, realmente, a rima foi perfeita como a qualidade de juntar essa questão de oferecer também recursos para o ensino superior, realmente. Com certeza, a gente vê aí a expansão do ensino superior, então, se as escolas públicas, né, de ensino superior não podem receber essa demanda, que haja, então, na verdade, uma oferta também, um tipo de subsídio como esse. Como você vê isso, Antônio? Do recurso do PIB, né? Isso. Pois eu acho que esse é o ponto mais controverso do plano, porque eu vejo que é necessário recurso para a educação, mas esse recurso tem que ser muito bem aplicado e os entes que forem receber esse recurso, eles têm que estar muito bem preparados para efetivamente gastar o recurso, né? Porque muito se fala, alguns críticos dessa questão do aumento do repasse, é que já há dinheiro, só que o dinheiro é mal investido. Você que está na ponta, numa rede pública de educação, como vê essa crítica? É uma crítica que tem muito fundamento, porque eu conversava com a Laura antes do programa, existe uma carência de profissionais técnicos na administração pública muito grande. E isso faz toda a diferença numa secretaria em poder gastar um orçamento. Às vezes o orçamento existe, mas há incapacidade técnica daquele grupo de administradores para fazer com que aquele orçamento se execute. E isso é fundamental para que o dinheiro chegue aonde deve chegar. E um outro problema que eu vejo muito grande nessa discussão do PIB é que a gente precisa determinar para onde vai esse dinheiro. É custeio ou é investimento? Ou seja, vai ser aplicado em infraestrutura das unidades escolares e das universidades ou vai ser aplicado em carreira, em pessoal? Porque o grande dilema hoje no Brasil como um todo é pagar melhor o professor. E pagar melhor o professor depende de orçamento público dos estados que muitas vezes têm dificuldades enormes. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, embora tenha arrecadação grande, tem dificuldade para pagar bem o professor. E isso não é um demérito do governo do Rio Grande do Sul, é uma dificuldade fiscal que precisa ser vista do ponto de vista brasileiro. Então, ao definir PIB, é preciso definir para onde vai o dinheiro. Essa é uma discussão, acho que, bem interessante para ser travada. Vou mostrar novamente o plano lá com as 20 metas do PNE. Tem duas muito importantes em relação a isso que o Antônio fala aqui, que um é a valorização do professor e outro plano de carreira docente. Aqui na meta 18, que é o plano de carreira, fala em assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais de educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal, de acordo com o artigo da Constituição. E aqui já na questão, na meta 17 de valorização, é valorizar profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano da vigência do PNE. Esse aqui é o principal gargalo, né? Como apontava aqui o Antônio, de fato conseguir aumentar a renda desses professores
professores pagá-los tão bem como eventualmente paga uma rede particular de ensino? Isso aqui, a verba está aí, os 10% pode ajudar, mas como é que você consegue imaginar a efetivação disso, Laura? Não, a questão aí o gargalo, né, Antônio, é complicado, porque tem toda uma outra questão, né, que não é só a questão da valorização. Acho importante a questão de pensar no plano de carreira com a valorização do magistério, quer dizer, atrelar essa questão da formação a uma melhoria na carreira, né? Eu acho que isso, vários governos já têm se preocupado com isso, né, da formação e faz seu plano de carreira, mas que é um problema para os governos efetivarem esta meta, é um problema, né? Porque não basta ter só orçamento, é como é que eu pago a esse contingente enorme de profissionais que fazem parte hoje de uma rede, né? Hoje nós temos quantos professores na rede, Antônio? Bom, professores trabalhando, hoje 62 mil professores, mas do quadro da educação são 198 mil servidores. Imagina. Então, qualquer R$1 ou R$10 de aumento, isso tem um impacto de mais de 2 bilhões de orçamento por ano. Isso no estado como Rio de Janeiro. Se for pensar Minas Gerais ou São Paulo, que tem contingência de 200 mil efetivos e 500 mil no quadro, isso fica um peso enorme e na Previdência. Então, esses cálculos, eles são pensados assim, você pensa um aumento hoje, mas para daqui a 60 anos também. Então, é preciso ter esse cálculo atuarial na hora de se pensar uma valorização da carreira. Por isso que é muito complexo uma discussão dessa. Muito bem. Quero voltar a chamar a Vera. A gente já está encerrando o programa aqui, mas quero ouvir ela que trabalha diretamente no meio docente, trabalha com a formação de professores também. Vera, como vê essa questão? É importante discutir a valorização tanto de carreira como remuneração dos professores, mas, por outro lado, essa questão da administração, como foi apontado aqui no estúdio, que é um grande desafio. Sim, é um grande desafio, até porque o Plano Nacional ele prevê a fonte de recursos, mas ainda não tem indicadores econômicos financeiros desses números, desse volume, desse 10%. E também ele prevê, claro, a implantação gradativa até chegar aos 10% do PIB. Esse acho que é um ponto a considerar. O outro é que é um anseio mesmo, porque é uma que nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigmas, não é? Essa valorização do magistério vai levar a, como o próprio plano também diz, não a plano de governo, mas educação como plano de Estado, que é uma mudança social, uma mudança na própria cultura nossa, que vai acabar por levar também os pais a participarem mais da educação de seus filhos. Na verdade, generalizando, não podendo, mas generalizando, a educação é sempre delegada à escola. Os pais continuam ausentes. Então, nessa proposta da construção de plano político-pedagógico, participação das comunidades, vai haver por parte dos pais uma aproximação da escola. E tudo isso vai, a meu ver, formar um amplo contexto em que verbas para a educação vão ser mais valorizadas e mais direcionadas. Estamos nessa mudança de cultura. O plano prevê desde o planejamento, a consecução, a perseguição das metas, a avaliação, né? Vamos ter um sistema já mais complexo, mais desenvolvido para avaliação. Então, a meu ver, quando a sociedade começa a ver essa implantação de fato ocorrer, o procedimento em relação aos recursos torna-se também mais uma vontade social, não só institucional, mas social também. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura de hoje. Boa tarde para você. A gente já encerrou aqui, mas esse recado da Vera é fundamental, né? Qualquer plano, qualquer política pública só vai de fato ser efetiva e vai ter uma mudança se toda a sociedade acompanhar e for cobrar essas metas que sejam colocadas em prática. Mas por hoje o Conexão acabou, então obrigado aí ao Antônio Paiva Neto e a Laura Coutinho pela presença comigo no estúdio hoje. E você de casa aí, como já mostrei, o Observatório do PNE é o espaço para você continuar acompanhando e sabendo mais sobre o Plano Nacional de Educação. No programa de hoje, agradecemos a participação da equipe da TV Unital, parceira do canal Futura lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu espero você aqui de segunda a sexta-feira ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00h30, 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia e da noite, no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.